mas esteve no entorno do estádio, torcendo muito pela equipe. No primeiro tempo, uma certa ansiedade, né, com o empate 1-1, uma certa confiança até para que o Flamengo pudesse buscar o resultado no segundo tempo, mas como não veio no final da partida, muita revolta dos jogadores com esse empate em casa, o segundo empate do Flamengo em casa na Libertadores. Fica com 5 pontos, se mantém na liderança temporariamente do grupo, mas não é um resultado a ser comemorado. E os torcedores muito indignados, principalmente com Diego, camisa 10 da equipe, que não fez uma boa partida, não teve uma grande atuação e ainda no final do jogo perdeu o gol que poderia decidir a vitória a favor do Flamengo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai tentar ouvir o Diego e, claro, outros personagens deste empate entre 1-1, Flamengo e Independiente Santa Fé. João. Legal, fica à vontade aí, João Ventura, e também o Flavinic, e aqui comigo o Zinho, tetracampeão do mundo, campeão carioca, brasileiro da Copa do Brasil pelo Flamengo e que esteve ao lado do PVC. Zinho, bem-vindo ao Central Fox. Obrigado. Qual foi o problema hoje do Flamengo para não ter vencido no Maracanã, Tetra? O problema é que se arrasta já há algum tempo no Flamengo, né? Tem bons jogadores, tem nomes, mas não é um time ainda. Esse time ainda não está organizado. O Zinho vai participar com a gente aqui no Central Fox para explicar o importante, né? A nação rubro-negra quer saber do Zinho, que é um dos seus ídolos. Qual foi o problema? Diga aí, Tetra, agora no Central Fox. Eu acho que o Flamengo tem esse problema que já se arrasta, né, João? Troca treinador, troca diretoria, são os mesmos jogadores que são considerados de alto nível, né, que têm capacidade, mas ainda não é um time. Esse time não transforma os nomes que tem num time convincente. Foi ilusório o início do jogo, parecia que o Flamengo ia atropelar, que ia ganhar o jogo fácil. Aí quando toma um gol, parece um time de garotos, né? Sente um gol, não tinha torcida pressionando e sentiu de uma forma que caiu de produção e aí começa uma afobação. Começa a tentar resolver jogadas individuais, o Diego conduzindo demais a bola, o Paquetá também conduzindo. Isso tudo transformou um time ansioso e que não consegue se impor jogando dentro de casa, mais uma vez, não consegue o resultado positivo, vai ter que confirmar uma classificação jogando 2 jogos fora de casa. E a galera pegando no pé, entre tantos alvos da torcida, João Ventura disse, galera pegando no pé do Diego. É natural, é o jogador, né, o camisa 10, é o jogador que é mais conhecido, é o mais badalado, é aquele jogador que tem uma responsabilidade. Geralmente esse jogador vai ser mais cobrado, mas eu transformo isso para o time todo. Você não pega um jogador que fez um grande jogo. De repente ali o Juan com o Hever ali na defesa, apesar que o gol foi uma falha, um contra-ataque que o Flamengo tinha que puxar, o Diego erra o passe, o posicionamento errado, a gente está vendo do Rodinei, e ficam 3 jogadores para 3, né? Um contra-ataque era para ser do Flamengo, o Flamengo toma um contra-ataque, leva um gol que desmorona essa equipe, que era para ter vencido, porque é melhor equipe do que a do Santa Fé. Uma equipe limitada que vinha com problemas, troca de treinadores também, e tanto é que eles comemoraram esse empate, parecia que eles que são os líderes do grupo. E não é isso, o Flamengo é o líder, mas não convenceu, os jogadores saíram com a cara emburrada, porque realmente sabem que não fizeram um grande jogo. Fizeram 15, 20 minutos de bom jogo. Falando nisso, empate para o Santa Fé, que vem em crise, não vence as 6 partidas. O nosso ângulo Fox mostra uma imagem curiosa do jogo com portões fechados no Maracanã. Nossa equipe flagrou o Diego Alves, goleiro do Flamengo. Ó. ¿Cuántos puntos lleva? 3, pero jugamos en Bogotá. Vale. ¿Cuántos puntos lleva? 3, pero jugamos en Bogotá. Si le ganamos en Bogotá, lo pasamos. Llevan 10 puntos de ventaja ahora. ¿Es malo para vosotros también? ¿Quién? Sí, ¿cómo no? ¿Quién preguntó? ¿Cuántos puntos lleva? 3, pero jugamos en Bogotá. Vale. ¿Cuántos puntos lleva? 3, pero jugamos en Bogotá. Si le ganamos en Bogotá, lo pasamos. Llevan 10 puntos de ventaja ahora. Você viu aí o diálogo, ele falando assim, o empate para vocês é ruim, porque estavam ali fazendo cera, segurando a bola e provocando também o Diego Alves. E aí o Diego Alves falou, não, o empate para vocês é ruim. E eles falaram assim, não, se nós ganharmos em Bogotá, nós passamos. E é isso mesmo. É verdade. Porque o Santa Fé foi para 3 pontos, semana que vem tem o jogo lá, o Flamengo tem 5.
Se o Santa Fé vencer, ultrapassa o Flamengo na classificação. O Flamengo é líder do grupo, mas esse empate deixou os outros 3 mais animados nessa fase. Sem dúvida. Dependendo do jogo que vai acontecer do Emelec com o River Plate, embola ainda mais esse grupo. Um grupo que o Flamengo, com um resultado positivo, esse início de jogo promissor, o Flamengo vence, estaria encaminhado muito bem a sua classificação. Agora, pelo contrário, ficou muito embolado e vai, como os jogadores de Santa Fé falaram, em Bogotá, a gente vencendo, passa o Flamengo e o Flamengo pode ficar numa situação complicada, dependendo também, porque vão ter 2 jogos entre Emelec e o River Plate. Exatamente. Amanhã, Emelec e River Plate jogam em Guayaquil e um empate lá, tem a impressão de que a torcida do Flamengo não vai achar ruim não, hein? É verdade. Rosinho, porque vai dar uma tranquilizada, uma amenizada no grupo. Flávio Vinick, já chamamos o João Ventura e agora o Flávio Vinick esteve conosco na transmissão de outro ponto do Maracanã, Vinick. É isso, João Guilherme, eu estou aqui na zona mista do Flamengo, posicionado, preparado para conversar com os jogadores, eles saem no vai bater um papo com os jogadores para ouvir as explicações desse empate, né? Cheguei a conversar na saída do campo ali com o Diego e também com o Juan, os líderes da equipe, e deu para perceber a insatisfação dos 2 jogadores com o resultado. Apesar desse empate manter o Flamengo na liderança, eles disseram que não gostaram do resultado porque o Flamengo perde a oportunidade de disparar na ponta do grupo 4. Lamentaram também a ausência da torcida hoje no Maracanã, isso não vai acontecer mais. Foi o último jogo em que o Flamengo teve cumprir essa punição. Próxima partida contra o Santa Fé na Colômbia e depois, no dia 16 de maio, é o jogo aqui contra o Emelec e aí sim a torcida pode comparecer e já foram vendidos até mais de 25 mil ingressos para esse jogo. No próximo jogo do Flamengo, o próximo compromisso é no sábado contra o América Mineiro, aqui também no Maracanã, segunda rodada do Brasileiro, e foram vendidos para essa partida mais de 30 mil ingressos. É bem provável casa cheia nos 2 jogos, tanto pelo Brasileiro quanto no próximo compromisso pela Libertadores. A gente teve ontem uma demonstração aqui de carinho da torcida do Flamengo, mais de 45 mil pessoas acompanharam o treinamento, passaram aquela energia bacana, mas faltou no jogo de hoje para passar mais vibração para os jogadores do Flamengo, aquela energia, aquele incentivo que a gente está acostumado de ver nos jogos do Flamengo, da torcida rubro-negra. Realmente dificultou ainda mais a tarefa do Flamengo, que acabou ficando no empate com Santa Fé. João Guilherme. Perfeitamente. Daqui a pouco as entrevistas, em toda a repercussão no Maracanã, com o Flávio Vinick e também o João Venturi. Vamos dar uma olhada na classificação do grupo. Grupo 4, um dos mais difíceis da Libertadores da América. O Flamengo perdeu uma boa chance hoje. O Flamengo, se vencer, seria 7. Está com 5 na liderança. Santa Fé chegou a 3. Flamengo e Santa Fé completaram 3 jogos. River Plate tem 2 pontos, Emelec 1 ponto. Os 2 amanhã se enfrentam em Guayaquil. E aí esse grupo promete fortes emoções no retorno. Zinho, Maurício Barbieri é o técnico interino, é um jovem, 36 anos. Segundo jogo dele, 2 empates. Seria a hora do Barbieri, que é o técnico, promover uma alteração no time, tirando jogadores dessa equipe, jogadores até com nome? Será que ele vai ter personalidade e, como se diz no popular, peito para fazer isso? Ou você acha que não é o caso? Não se deve, por exemplo, tirar um Diego do time, só para citar aqui um exemplo? Eu acho que assim, ele é o treinador, está interino, mas é o treinador. Tem uma corrente dentro do Flamengo que quer efetivá-lo como o treinador da equipe. Tem dificuldade no mercado ou até a própria direção não vê no mercado um treinador para assumir o Flamengo agora. Ele tem que tomar atitude, o treinador está ali para isso. Independente se ele é jovem ou não, aquilo que ele vê na equipe e ele não está satisfeito, ele, independente de nome, o nome não joga. É importante o jogador experiente, é importante o jogador que tenha construído uma carreira, mas se não está rendendo, o treinador tem que ter a liberdade e a personalidade para escalar o que ele acha que é o melhor para o Flamengo. Muito bem, e a gente está vendo aí alguns lances do jogo. O Flamengo perdeu algumas oportunidades claras na partida. Edu Elias,
Voltamos com você aí no estúdio do Central Fox. Valeu, companheiro. Obrigado. E a gente já volta com você, até porque o Simon vai analisar os lances dessa noite, inclusive o gol que o Independente reclama muito contra o Corinthians. O placar foi 1-0 para o Timão, mas os argentinos reclamam de um gol que teria sido anulado de forma irregular, quer dizer, teria sido um gol legal.